e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós vamos à região da Samária e vamos conhecer os samaritanos. Vocês sabiam que o povo samaritano da Bíblia existe até os dias de hoje? A gente vai conhecer um pouco das suas origens, histórias. A gente vai inclusive entrar numa sinagoga samaritana. E hoje, segundo o calendário samaritano, é a Páscoa. E por isso a gente foi convidado a participar da cerimônia da Páscoa samaritana, que se faz como era nos tempos bíblicos. Inclusive, eles seguem fazendo o sacrifício do Cordeiro Pascal. Então se preparem, porque o vídeo de hoje vai ser cheio de história e cheio de novidades. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Vamos começar aqui no Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção, segundo a própria Bíblia, e é o local mais sagrado e mais importante do mundo para os samaritanos. Mas quem são e como surgiram os samaritanos? Para a gente entender essa parte da história, a gente tem que voltar 3.000 anos atrás na história, quando havia um grande reino judaico e dentro dele viviam todas as 12 tribos de Israel. Até que, no ano 930 a.C., com a morte do rei Salomão, esse grande reino vai se dividir em 2 reinos. O reino do norte vai se chamar o Reino de Israel e vai ter a maioria de 10 das tribos de Israel, e o reino do sul se chama o Reino de Judá. Mas tudo vai mudar no ano de 722 com a invasão assíria. Eles destroem o Reino de Israel e vão pegar as 10 tribos de Israel que viviam lá e mandar elas para o exílio. E por isso a gente conhece elas como as 10 tribos perdidas. E os assírios também trazem outros povos da região para viver no lugar onde as tribos de Israel viviam. Segundo a tradição samaritana, eles são os remanescentes do reino de Israel. Quer dizer que quando os assírios expulsam as 10 tribos, eles não expulsam todo mundo, e sim que parte das tribos de Menassê, Efraim e Levi seguiram vivendo nessa região e que eles são os samaritanos. A própria Bíblia nos relata que sim, haviam remanescentes das 10 tribos de Israel que nunca foram expulsos. Mas parte do reino de Judá, o reino do sul, principalmente depois da volta do exílio da Babilônia, acreditavam que os samaritanos, eles sim se misturaram com populações trazidas pelos assírios e que eles não eram 100% parte do povo e das tribos de Israel. E assim começa uma rixa entre os samaritanos e o resto do povo de Israel que vivia no reino de Judá. Os samaritanos têm como livro sagrado a Torá samaritana, que é o Pentateuco samaritano, e ele é quase idêntico ao Pentateuco judaico, quer dizer, os 5 primeiros livros da Bíblia judaica, com 2 grandes diferenças. O primeiro é o idioma, a gente vai ver mais tarde na sinagoga, mas eles escrevem os livros deles em samaritano até os dias de hoje, e a segunda diferença é o Monte Gerizim, que é onde nós estamos agora. A Bíblia, tanto judaica, cristã como samaritana, todo mundo concorda que quando o povo de Israel entra na Terra Prometida, junto com Josué, este aqui é o Monte da Bênção, e que o Monte Ebal, que está bem na nossa frente, ele é o Monte da Maldição. Mas, segundo os samaritanos, esse monte é muito mais que isso. Eles acreditam que aqui é o sacrifício de Isaque, aqui ficava o tabernáculo do povo de Israel e que aqui é o local escolhido por Deus e não o Monte Moriá em Jerusalém. E por causa da santidade desse lugar para os samaritanos, eles constroem aqui no século V, quer dizer, na época persa de Israel, eles constroem exatamente aqui
um templo enorme. Ele tinha 20 metros por 21 metros e nas escavações arqueológicas, quando se encontrou esse local, se viu que se encaixa com a descrição bíblica de um templo judaico. As pedras, por exemplo, são colocadas pedra sobre pedra, sem nenhum cimento entre as pedras, sem nenhum tipo de selante, da mesma maneira que foi construído também o Templo de Jerusalém. E esse templo samaritano gigantesco, as paredes dele tinham 8 metros de altura e a parte interna não tinha nenhuma divisão de salas e nem de espaços, como também o próprio Templo de Jerusalém também, a área interna era um grande espaço e a divisão era feita pela parochet, por um pano. E por isso a gente encontra aqui também esse espaço sem nenhuma divisão na época que isso aqui era um templo samaritano. E esse templo samaritano vai ser ainda maior no período helenístico, quer dizer, há mais ou menos 2.200 anos atrás, eles ampliam o lugar e toda essa área externa é parte dessa ampliação samaritana do período helenístico. Infelizmente, o templo samaritano vai ser destruído. O lugar segue sendo sagrado para eles até os dias de hoje. E no período bizantino foi construída aqui também uma igreja octagonal, que a gente está vendo ela agora. Ela parece esse edifício circular aqui no centro. Essa zona que a gente está vendo também é sagrada para os samaritanos, porque segundo eles, aqui é o local que Josué vai construir o altar de 12 pedras. A gente sabe que ele vem até o Monte Gerizim com o povo de Israel. E segundo a tradição samaritana, esse é o local exato onde ele faz esse altar. Vamos caminhar juntos agora até Givat Olam, que em hebraico quer dizer a colina eterna. E segundo a tradição samaritana, esse é o centro espiritual do mundo. Eu sei que às vezes é impressionante pensar que o lugar é tão simples hoje em dia, mas para o povo samaritano, esse é o centro espiritual do mundo. E o lugar mais impressionante de todos, na minha opinião, é esse local aqui tão simples. Segundo a tradição samaritana, aqui é o local do sacrifício de Isaac. Segundo a tradição judaico-cristã, o sacrifício ou quase sacrifício de Isaac acontece no Monte Moriá, hoje em dia em Jerusalém, mas para os samaritanos essa passagem acontece aqui no Monte Gerizim e mais especificamente nesse ponto aqui, atrás dessa cerca. E aqui aos pés do Monte Gerizim a gente vê que tem uma cidade que se espalha, que ela é enorme. Essa é a cidade bíblica de Shem, também conhecida em português como Siquém. Então a gente vê como às vezes tem lugares bíblicos tão perto um do outro. Agora a gente vai descer da parte histórica do monte e a gente vai para Kriat Luza, que é essa parte moderna onde a maioria dos samaritanos vivem hoje em dia. E aqui a gente já vê a entrada da sinagoga mais importante desse lugar. E como toda sinagoga samaritana, a gente vai entrar de pés descalços. E olhem que legal, vejam quem está aqui na sinagoga agora, é um grupo de visitantes judeus que vieram conhecer a cultura e história samaritana. Os dois rapazes no fundo de pé, eles são samaritanos, e a gente vê então como as relações hoje em dia são boas entre os povos. Outro exemplo da coexistência entre os povos é que os samaritanos enviam suas crianças a estudarem no sistema de educação israelense, quer dizer, eles estudam lado a lado com alunos judeus, e também parte dos samaritanos servem no exército de Israel, quer dizer, eles defendem o Estado de Israel. Aqui eles abriram uma Torá samaritana para que a gente possa ver. Os textos sagrados e toda a sinagoga está escrita em samaritano, apesar disso, a maior parte deles são trilingües. Eles falam tanto o hebraico como o árabe, como, claro, o idioma deles, que é samaritano, que também é um idioma semita.
atrás desse pano verde fica o Aron HaKodesh, que é o local onde a Torá e os livros sagrados ficam guardados no dia a dia. Mas agora vamos sair da sinagoga e vamos até o local onde vai acontecer o principal evento do dia de hoje. E aqui a gente já consegue ver as preparações para o sacrifício da Páscoa que vai acontecer daqui um pouquinho. Como vocês conseguem ver atrás de mim, já acenderam o fogo e realmente está uma bagunça, gente vindo, chegando, se preparando, porque daqui um pouquinho vai começar o sacrifício em si. E deixa eu mostrar para vocês o que tem aqui do outro lado. Se aqueles buracos ali são para colocar os animais para cozinhar, para a gente poder comer eles depois, aqui é onde são queimados os restos. A gente sabe que nada pode ser guardado de um dia para o outro e por isso tudo que não se comer hoje e as partes também que não se podem comer, elas vão ser queimadas aqui. E a parte principal, que é o sacrifício em si, ele acontece aqui embaixo nessas valas. E hoje vão ser sacrificados no total 60 cordeiros. Realmente vai ser uma cerimônia enorme e gente de Israel inteira está vindo aqui para participar e para assistir. O momento está chegando, pessoal. A gente já pode ver aqui os animais que estão chegando. No total, como a gente falou, vão ser 60 cordeiros sacrificados. E a comunidade samaritana, vocês podem ver também nas imagens aéreas, eles estão todos vestidos de branco, com exceção de alguns sacerdotes que estão com roupas de diferentes cores. E os sacerdotes samaritanos também são descendentes de Arão. Arão, o irmão de Moisés, que viveu há mais de 3.200 anos atrás. E aqui reunida toda a comunidade samaritana, que são por volta de 850 pessoas. Mas como pode ser se nos tempos bíblicos se calcula que eles eram por volta de 1 milhão de pessoas? O que acontece é que, infelizmente, no período muçulmano, principalmente na época do Império Turco-Otomano, eles vão ser massacrados pelos governos da época. E eles vão chegar a ser 100 pessoas. No final da época turco-otomana, os samaritanos eles eram um total de 100 pessoas e desde então a comunidade voltou a crescer e ela cresceu relativamente bastante no período do Estado de Israel e por isso a gente está vendo na realidade o renascimento da comunidade samaritana. E a maior parte dos samaritanos hoje em dia moram em 2 cidades. Uma é aqui no Monte Gerizim e a outra é em Holon, que fica próximo de Tel Aviv. E agora sim está começando a cerimônia da Páscoa. Agora é o momento do sacrifício, mas em respeito e sensibilidade a todos, a gente não vai colocar as imagens do sacrifício em si, mas daqui um segundinho vocês vão ver o pessoal celebrando o pós-sacrifício. Agora eles vão pegar, marcar suas testas e passar com pratos cheios de pão ázimo e também ervas amargas, como está escrito no livro de Números, que tem o cordeiro pascal, as ervas amargas e o pão ázimo. Aqui atrás a gente consegue agora ver o fogo queimando, porque eles vão começar a limpar os cordeiros, a pele, tudo que não se vai comer se vai colocar sobre esse fogo e queimar.
e a carne ela vai ser levada até os buracos, onde ela vai ser assada por algumas horas. À meia-noite, a comunidade samaritana vai voltar até esse local para buscar a carne para levar para comer nas suas casas, e tudo que não for comido, pessoal, tem que ser queimado. Então, se sobrou comida, pessoal, em casa, eles vão trazer aqui de volta para queimar nesse mesmo fogo, porque segundo a tradição bíblica, tudo tem que ser ou queimado ou comido. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a tradição samaritana aqui direto da Samaria. Não esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos direto aqui desse lugar tão especial. Um beijo, shalom e até a próxima!